Bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é José e eu irei mostrar para vocês como fazer um olho realista. São inúmeras formas que podem ser usadas para fazer um olho realista, mas eu gosto de uma técnica que eu irei passar agora. Para fazer o esboço eu utilizei o lápis Léo e Léo HB, é um lápis comum que você encontra em qualquer lugar. Seguindo com o esboço, primeiro eu faço um círculo e dentro do círculo eu faço um traço na vertical e o outro na horizontal, formando tipo uma cruz. Para começar a dar forma ao olho, eu sempre começo desenhando o canto interno do olho. Não se preocupe em deixar realista ou algo do tipo, pois iremos fazer somente o esboço nesse momento. Para formar a base do cílio superior, passo um traço no meio da linha vertical de cima e ligo com os cantos do círculo. Como vocês podem notarem, eu fechei o canto interno do olho com um tracinho. E na parte inferior do olho, faça a mesma coisa que você fez na parte superior. Porém, tem um detalhe muito importante. Não é uma regra passar o traço no meio da parte inferior, porque varia de acordo com o olho que você estará fazendo. Alguns são menores, outros são maiores. Para fazer a córnea, faça um traço no meio entre a linha vertical e o canto do olho, depois outro traço no outro canto. Feitos os traços, somente liga formando a córnea. Dentro do outro círculo da córnea, faço outro círculo no meio, formando a pupila. Nos cantos do olho, faço linhas verticais que iremos ter como base para tirar as medidas da sobrancelha. Mas antes, faço uma curva em cima da base superior dos cílios que dá forma à pálpebra. Vocês podem pegar uma folha em branco para tirar as medidas, como vocês mesmos estão vendo. Bom, depois que eu tirei as medidas, fica mais fácil dar forma à sobrancelha. Eu inicio fazendo um traço reto e depois eu vou curvando a linha e conectando a ponta da marcação que eu fiz. Feito o esboço, comecei passando a borracha para tirar o excesso de grafite. Depois dei um retoque corrigindo alguns pontos que eu vi que precisava. Normalmente, começo sombreando a pupila e para isso usei o lápis da Faber-Castell HB.
e depois sombreei a córnea com os traços suaves. Mas antes de preencher a córnea, preservo os cantos que terão luz. Suavizei ainda mais os traços da córnea usando esfuminho. Caso você não tenha esfuminho, pode utilizar o Contuned, que terá o mesmo resultado. Frisando novamente, pessoal, o material que eu estou utilizando não é nada de luxo, é tudo simples. Reforcei a pupila com o lápis 6B da Master. Depois peguei o lápis HB da Faber-Castell para reforçar o sombreamento da córnea, dando destaque à íris. E em seguida utilizei a lapiseira de grafite escolar, o HB. Eu irei utilizar a lapiseira para reforçar alguns detalhes necessários, especificamente destacando a íris. Além de destacar a íris, eu estou fazendo um charme, que é um sombreado dos cílios naquela parte da luz que preservamos. Dando início à parte branca do olho, eu utilizei o lápis da Faber-Castell HB, fazendo um sombreamento suave
Para suavizar ainda mais, eu usei um esfuminho. E para você que não tem caneta borracha, pode cortar um pedacinho de uma borracha para retocar e destacar onde terá luz. Nesse caso, além do pedacinho de borracha que eu usei, também eu utilizei uma borracha que é com formato de massinha. Essa borracha é muito boa, muito precisa. Eu aconselho vocês comprarem. Para sombrear o canto interno do olho, eu usei o lápis Faber-Castell HB. A diferença desse lápis para aquele outro é que esse lápis ele tem uma ponta mais dura e com isso nos dá uns detalhes mais precisos. Sempre passo esse esfuminho para suavizar o traço. Em seguida, eu reforço o sombreamento da pálpebra. Depois eu esfumei todo o desenho e vim com a borracha de massinha dando destaque aonde vai ficar as luzes. Na tentativa de deixar o olho o mais realista possível, faço alguns rabiscos aleatórios formando as veias do olho. E é isso que vocês estão vendo. Sempre você vai retocar. Sempre o seu olhar artístico vai ver alguma coisa que precisa ser modificada. E isso aí você vai pegar na prática e com o tempo. Não precisa se preocupar com isso agora. Logo, logo você vai pegando intimidade com o desenho e você nem vai perceber essas atitudes. Para fazer os cílios, uso o lápis 6B da Master. Fazendo fio a fio no lado direito do olho, sempre deve puxar os fios para o lado direito. Quando você for se aproximando do meio, aí você já vai jogando os fios para cima. E no lado esquerdo, os fios para o lado esquerdo. Lembre-se disso. Porém, tem um detalhe muito importante no lado esquerdo, é que de acordo que você vai se aproximando do canto interno do olho, aí você já vai diminuindo os fios. Depois de retocar, eu venho com a borracha em formato de massinha para suavizar os fios, especificamente as pontas deles. Eu volto cobrindo na tentativa de deixar o mais realista possível. Como vocês podem verem, eu estou apenas realçando onde ficará a luz.
Irei rabiscar o lado externo do olho, para espalhar um sombreamento ao redor dele, com a finalidade de dar um destaque no olho, com a sensação de realismo. Depois de rabiscar todo o desenho externo, eu venho com o papel higiênico folha dupla, suavizando toda a área externa que eu rabisquei. Depois de corrigir alguns pontos, começo destacando a luz no lado esquerdo do olho e fazendo sombra dos cílios para dar um charme a mais. Antes de fazer os cílios inferiores, eu primeiro começo destacando a pálpebra inferior e em seguida eu faço fios aleatórios e menores e mais finos. Esses fios requerem um menor peso na mão. Eu utilizei o pincel de cerda mais dura para penetrar o grafite no papel e em seguida eu uso a massinha borracha para suavizar as pontas dos fios. Como podem verem, eu dou continuidade à pálpebra e no canto inferior esquerdo eu vou dando forma ao canal lagrimal. E acima do canto interno do olho, vamos reforçar o canto da pálpebra superior. Vou dando também uma reforçada no sombreamento inferior e sempre destacando as linhas de expressões. As linhas de expressões é muito importante. São elas que definem a personalidade da pessoa. São elas que formam o rosto de determinada pessoa. Cada pessoa tem linhas de expressões diferentes. Cada pessoa tem linhas de expressões únicas. Então, é muito bom você as linhas de expressões conforme está na sua referência. Eu venho passando o esfuminho para espalhar o grafite e suavizar, deixar de uma forma mais homogênea. Depois venho com um pedacinho de borracha, realçando as linhas de expressões e em seguida eu faço pequenas bolinhas que vai ser usado como poros, onde terá a junção de luz e sombra. Vocês precisam entender que o que torna o desenho realista é a união de luz e sombra. Você sempre tem que definir onde é a luz e onde é a sombra, porque é isso que vai formar uma imagem. Por isso você precisa desenvolver essa percepção de interpretar a luz e a sombra. Depois de destacar a luz, eu venho com papel higiênico ou esfuminho para suavizar o detalhe e não ficar aquele branco cru.
sigo retocando com lápis HB e sempre dando retoques. Eu sei que é demorado e difícil, mas lembre-se, a calma não é só uma virtude em si, é também primordial para o desenho realista. Se você não tiver calma, você jamais irá conseguir traços incríveis e realistas. Então você precisa desenvolver essa paciência, essa calma, para conseguir se conectar e desenvolver no desenho realista. Irei acelerar o vídeo porque vou dar um retoque geral agora. Para dar início à sobrancelha, eu utilizei o lápis HB. Um detalhe importante, pessoal, sempre comece da ponta para o meio e sempre jogando fios aleatórios para o meio. Após chegar ao meio, comece do outro lado jogando os fios para o lado oposto, desse jeito assim, até se encontrarem. Lembrando que os fios que ficam aí no começo da sobrancelha sempre serão mais aleatórios, mais finos, mais soltos e mais claros. Como vocês podem ver, estou jogando eles para cima, aleatoriamente. Então, pessoal, após fazer os fios, eu vim com um pincel da cerda dura para penetrar o grafite. Depois venho com a lapiseira para dar um destaque maior nos fios. No final, começo a dar um destaque às luzes para dar um toque de realismo, sabe? E para isso eu utilizo a massinha borracha. É importante destacar mais uma vez que eu utilizei materiais que você encontra em qualquer papelaria, ou seja, são lápis escolares e papel comum sulfite. Estamos chegando na parte final, né? Eu estou preenchendo todo o exterior do desenho e ao mesmo tempo usando o papel higiênico para espalhar o grafite. E eu quero, pessoal, comentar com vocês que esse desenho é um desenho para iniciante. Caso vocês queiram um desenho mais realista do que isso, é só vocês comentarem aí no comentário que eu faço. Mas eu fiz esse desenho especificamente para as pessoas que estão começando agora. Bom, estou utilizando o lápis 6B da Master, que eu também comprei em uma papelaria e foi um preço muito acessível. Estou utilizando ele para escurecer alguns pontos que requer mais sombra. Depois venho com o pincel para penetrar ainda mais e escurecer. Limpo ao redor externo do desenho e vamos caminhando para a parte final. Venho com esfuminho para espalhar o grafite, deixar mais homogêneo. Volto reacendendo os lugares mais escuros. Destacando a sombra do desenho, agora vamos destacar a luz, porque é esse contraste de luz e sombra que nos dá uma imagem formada daquilo que estamos desenhando. E finalmente chegamos na parte final. Eu vou dar esses retoques com essa pequena borracha que serve muito bem.
Mas antes de finalizarmos, ainda tenho uma surpresa para você. Essa ferramenta que eu vou te apresentar faz uma grande diferença no acabamento. E essa ferramenta é um estilete. Esse fino dourado que eu estou te mostrando. Só que você consegue o mesmo resultado com qualquer estilete, contando que esteja com a ponta afiada. Você está vendo como esse toque final deu vida para o desenho? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenham se inspirado pelo meu desenho. Se vocês quiserem ver mais conteúdo incrível como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar algo novo. Lembrando que toda quarta teremos vídeo novo aqui no canal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa um like e compartilhe com seus amigos que gostam de desenhar. Principalmente aquele amigo que gosta de desenhar, porém está começando agora. Falou, meus companheiros da arte. Vamos evoluir juntos. Deus abençoe a todos.